Seletores CSS. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal João aqui falando. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o que são seletores em CSS. Veja, existem vários tipos de seletores CSS que permitem selecionar elementos com base aos seus atributos, como, por exemplo, classes, IDs, a hierarquia também do próprio documento em si, e muito mais por aí, ok? E alguns desses seletores são bastante importantes, vamos assim dizer, ok? Ou mais comuns, incluem seletores como seletores de elemento, que envolve tipo as tags P, as tags H1, as tags div. Então, seletores de elemento é praticamente nós selecionamos uma tag e depois fazemos a estilização dessa mesma tag, ou talvez a manipulação das propriedades dessa mesma tag, ok? E também existem seletores de classe, ok? Seletores de classe são alguns seletores em que nós usamos aqui, como vocês podem ver essa parte que está vermelha, o ponto que vai definir, não, isso aqui é uma classe, ou melhor dizer, para que nós possamos tipo manipular essa classe, nós devemos utilizar o ponto e é aí que vai indicar, não, nós estamos a manipular uma classe, um seletor de classe, ok? E além disso também tem, por fim, os últimos que é os seletores de ID. Agora, os seletores de ID, estes são dessa forma aqui que nós temos aqui, ok? Tipo, nós utilizamos o cardinal para que nós possamos indicar, não, não, isto aqui é um seletor de ID em HTML ou talvez em CSS, ok? Então, essa é a forma que nós utilizamos para que nós possamos, tipo, acessar as propriedades desse mesmo seletor ou talvez desse mesmo elemento, ok? E assim nós podemos fazer, tipo, a manipulação da propriedade desses seletores. Esses são os seletores existentes em CSS, ok? Que são os seletores de elementos, seletores de classe e, por fim, os seletores de ID. E não se preocupe, nós vamos estudar cada um deles tipo passo a passo. Então, propriedades de CSS, veja. As propriedades de CSS, como eu disse, ok? Praticamente é tipo nós manipulamos as propriedades de uma tag. Vou assim dizer mais. Só que essas aqui são as propriedades de CSS, ok? Tipo, essas tags, estes têm seus seletores, nós podemos tipo manipular as propriedades dele. Então, as propriedades são usadas para que nós possamos definir os estilos e também como bem as características dos elementos selecionados. E existem centenas de propriedades de CSS disponíveis para que nós possamos definir. E alguns mais comuns são esses, como nós estamos aqui, por exemplo, o color, ok? Se nós gostamos de definir tipo, a cor de um elemento ou de um seletor, nós usamos a propriedade chamada color, que é em inglês, normalmente as propriedades são escritas em inglês, ok? Color que define a cor. Também temos aqui a font size, que define a fonte, margin, que define a margem, padding, background color, que define a cor do fundo, position, que é tipo a posição, display e entre as outras, ok? Então, com o tempo tu vais aprender, vais começar tipo pegando, como eu dizer, com a necessidade, tu vais começar tipo entendendo certas propriedades que vai lhe permitir você manipular mesmo essas propriedades do seletor que tu vais selecionar, ok? Então, como eu disse, existem centenas de propriedades, então, mas todas você não precisa memorizar, ok? Apenas como eu sempre digo, com a necessidade que tu vais pesquisar, a propriedade que tu necessitas manipular para que você possa ter certo comportamento de uma página, ok? Do CSS. Então, essas são as propriedades de CSS, ok? Existem várias. Agora, o que vamos fazer é o seguinte, ok? Nós vamos criar um documento HTML e esse documento HTML nós vamos ter tipo alguns códigos, vamos chamar alguns códigos aí com, com alguns seletores e também com algumas classes. Pois esse documento é que vai permitir com que nós possamos tipo, dar sequência ao próximo capítulo desse mesmo curso, ok? Para a próxima aula. Então, é bastante importante que tu escrevas esse documento comigo e assim vais saber o que nós estamos a preparar, o que nós estamos fazendo, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte, veja. Então, tu viras aqui no documento que nós havíamos criado na aula passada, ok? Temos aqui o nosso index e o style CSS, ok? Por enquanto não é necessário de style, mas tu vais aqui no nosso index e vamos criar tipo algum documento HTML que vai permitir que nós possamos dar sequência no nosso curso, ok? Então, eu vou minimizar aqui essa barra aqui. Tu podes minimizar clicando em Ctrl V, ele vai minimizar. Se queres ver de novo, é só clicar também em Ctrl V que ele vai aparecer, ok? Então, Ctrl V para que nós possamos ter mais espaço. E agora vamos fazer o seguinte, ok? Eu vou criar aqui um documento HTML, já escrever HTML. Então, se tu estás a utilizar o VS Code, é só escrever HTML e ele vai aparecer algo assim do gênero, ok? Dá um clique nele que ele vai criar já uma estrutura básica que nós necessitamos. Então, aqui no título eu posso escrever qualquer coisinha, mas eu posso escrever algo tipo praticar e vou escrever algo do gênero, ok? Praticar
CSS, ok? Praticar CSS, eu vou salvar. Então, eu vou abrir esse documento aqui para que nós possamos ver, tipo, as mudanças, ok? Então, eu vou clicar aqui no meu Go Live. Tu podes abrir manualmente ou então podes usar aqui o Live Server, ok? Então, eu vou clicar aqui no Go Live, ele vai abrir esse documento no browser. Se tu não tens o Live Server, tu podes abrir o documento manualmente, ok? É só ir na pasta onde tu tens esse documento, algo do gênero. Mas aqui o meu Go Live está a processar, está abrindo a página. Então, eu vou pegar essa mesma página aqui e irei colocar aqui de lado. E essa aqui também, eu preciso que ele fique aqui de lado. Ok, perfeito. Então, fica dessa forma aqui assim. Então, aqui tem o nosso documento, aqui prática CSS. E nós abrimos aqui então. Se tu não tens o Live Server, tu podes ir na sua pasta e fazer o seguinte. Tu podes vir aqui na sua página, tens o seu documento. Esse aqui é o seu documento. É simples, apenas abre ele com o seu browser, ok? Deixa-me só abrir dessa forma aqui, do lado direito do mouse. Pode ir no abrir with, ou se estiver em português, abrir com. É só clicar aqui, escolhe o browser que tu vais utilizar. Por exemplo, se eu escolher aqui esse senhor aqui, cliquei nele, ele abriu o documento, tá? Aqui, prática CSS, ok? Mas eu, como já tenho ele aberto, vou manter dessa forma aqui, é mais simples. Perfeito. Então, agora, aqui vamos fazer o seguinte, ok? Eu vou precisar de alguns códigos que nós vamos utilizar durante a aula toda, durante o curso todo. É por isso que eu disse que é muito importante vocês também tenham esse código e também entendam o que vamos escrever aqui nesse mesmo código. Deixa eu só puxar aqui, vai dar um pouquinho de espaço. Depois no VS Code que eu necessito mais de espaço. Aqui vamos ver o nosso resultado e aqui é que nós vamos escrever o nosso código. Então, eu vou criar um cabeçalho, ok? Então, esse cabeçalho eu vou chamar de header. Header. Ok? Faço o seguinte, ok? Então, nesse header, eu virei aqui dentro, eu vou criar um ID, ok? Um seletor de ID. Então, quando eu chamo de criar o seletor ID, nós escrevemos da seguinte maneira, ok? ID, ok? Ele vai ser igual a, e depois aqui nós vamos passar o valor para esse mesmo ID, ok? Por exemplo, eu vou passar aqui um valor para esse ID, eu vou chamá-lo de topo, ok? Topo, essa placa, ele vai estar por cima, ok? Top, perfeito. Então, esse aqui é o meu ID que eu vou utilizar, ok? Então, se eu gostaria de manipular as propriedades dessa tag aqui, header, eu vou ter que chamar esse top aqui, o ID top, ok? Tipo o seletor chamado top, ok? Perfeito. Então, agora nesse header aqui, eu vou ter algumas informações, como por exemplo, que eu terei um H1, esse H1, aqui eu vou ter uma informação chamada tipo praticar, ok? Praticar, se não, praticar CSS. Perfeito. E darei mais uma outra informação, que é um H2, ok? E nesse H2 eu vou dizer o seguinte, ok? Seletores, vírgula, cores. Tu podes fazer qualquer coisa que tu bem quiseres, ok? Eu só vou passar uma informação para que nós possamos tipo, utilizar como exemplo. Espaçamento, perfeito. Como nós vamos ver, é se eu escrever e salvar que ele vai aparecer. E aqui eu cometi um erro, tem que ser H2, não 2, ok? H2, aqui também, H2. Salvei. Como podemos ver aqui, ele está inserindo as informações. Perfeito. Então, para além do header, eu também terei um nav. Vou fazer o seguinte, nav, ok? Vamos abrir e fechar. E nesse nav também eu vou criar um ID. ID, ok? Esse ID eu vou chamar de menu. Menu. Veja. O que? O ID, os nomes devem sempre estar dentro das vírgulas altas, ok? Porque são strings. Faço dessa forma aqui. E aqui eu vou ter algumas informações, alguns links como por exemplo, A, ele vai ser igual a href. Esse href, eu vou colocar só apenas um catenado aqui, não faz mal. E aqui vamos fechar o nosso A, ok? Então, eu vou ter, por exemplo, uns 4 desses. Eu vou copiar. Venho aqui, faço o seguinte. 1, 2, 3. Já tenho 4 desses que eu necessito. E agora, se eu salvar isso aqui, nada vai aparecer mais. Agora, vamos passar aqui para algumas informações. Aqui eu vou chamar de início.
Aqui embaixo eu vou chamar de sobre. Aqui vai ser serviço. Serviço. Ou serviços, tanto faz for. Serviços. E aqui eu terei algo como contato. Ok? Contato. Ou contato. Bom, já tem aqui todos eles, ok? O meu menu, perfeito. Então, para além do menu também, eu vou ter uma secção, uma parte, melhor assim dizer, que eu vou chamar de, tipo, onde vamos ter o conteúdo principal, ok? Então, esse conteúdo principal eu posso chamar de main, e eu vou ter algo do gênero, ok? Eu vou criar um main, abrir e fechar, bom, perfeito. Então, eu virei aqui nesse main, aqui darei um pouquinho de espaço, e vamos, não vou criar nada aqui. Aqui eu vou criar tipo algumas seções que nós vamos, secções que nós vamos utilizar, ok? Então, a primeira secção vai ter uma secção Jumbo. Essa secção Jumbo nós vamos iremos inserir lá uma imagem. É quando nós vamos ter um exemplo da imagem. Então, eu farei o seguinte, ok? Eu vou criar uma section, ok? Tá. Essa secção eu vou abrir e fechar. Nele eu vou vir aqui e vou criar um ID chamado Jumbo, ok? ID, então, esse ID ele vai ser igual a Jumbo, vou chamar de Jumbo. Perfeito. Então, dentro desse ID aqui, eu vou criar uma div, abrir e fechar. Bom, e vou clicar em Enter. Dentro dessa div aqui, eu vou criar uma classe. Então, essa é a forma que nós criamos seletores de classe, ok? Tu vais escrever a palavra classe dessa forma aqui, ok? Dá só um Enter dessa forma, e aqui dentro vai dar um nome para essa classe. Então, essa classe eu vou chamar de container, dessa forma aqui. Bom, container significa tipo conteúdo em português, ok? Perfeito, então. Aqui dentro do meu container, eu vou escrever algo do gênero, ok? Vou abrir, vou escrever um H1, faço assim, e dentro eu vou passar uma informação qualquer, que pode ser qualquer informação, Loren, Y, Loren, Y, Loren, pode passar qualquer informação que tu bem quiseres, ok? Seeds, vamos salvar isso. Ok, perfeito, como vemos, ele já apareceu aqui, ok, para o meu junto. Perfeito. Então, além dessa secção Jumbo, eu também irei criar mais uma outra secção, e essa secção aqui vai ser uma secção, nós vamos apresentar tipo textos, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui e vai ser o seguinte, section, ok? Text, não sei porque já escrevi tudo mais. Então, section, essa secção, essa secção aqui, ele vai ter uma classe, vou definir uma classe aqui. Essa classe eu vou chamar de conteúdo. Conteúdo. Essa forma de conteúdo em português mesmo. Perfeito. E agora, dentro dessa mesma classe, eu terei um H2. Vamos ter uma header H2. Vou chamar de introdução. Introdução. Perfeito. E por debaixo dele, eu terei alguns parágrafos. Ok? Vou fechar. E nesses parágrafos aqui, vamos ter tipo, alguma informação. Este. Ok, tipo, é só escrever uma coisa, algo do gênero tipo Lauren. Ok? Vamos escrever um Lauren dessa forma aqui. Dá um clique nele que ele vai tipo, colocar alguns textos lá. Se eu salvar isso, ok, vai aparecer tipo, alguns textos. É a única coisa que eu necessito. Perfeito. Então, tu podes passar qualquer texto bem quiser nesse parágrafo, ok? Não faz mal. E eu vou copiar isso, vou fornecer isso duas vezes. Copiar, copiar aqui embaixo e vamos colar de novo, ok? Salvar e ele vai aparecer aqui, ok? Terei dois parágrafos nessa secção. Agora, para além disso, também vamos ter mais uma secção que vou chamar de cards, ok? Então, esse card vai nos ajudar para que nós possamos praticar cards, ok? Para nós possamos praticar classes. Eu farei o seguinte, ok? Section, sempre. Section, abrir e fechar, faço aqui. E nessa minha secção, eu virei aqui, vamos ter uma classe
Essa classe aqui ele vai ser igual, vai se chamar de card, ok? Vamos definir como cards. Escreva cards com S no fim. E dentro dela nós vamos ter algumas informações, como vamos ter um header 2, fechar, e nesse header nós vamos chamar cards de conteúdo, ok? De conteúdo, de cartões de conteúdo. Cards de conteúdo, ele já apareceu mesmo aqui também, chegamos. E aqui vamos ter tipo uma div, vamos ter algumas divs, abrir e fechar. E nessa div aqui, nós vamos ter uma classe. Essa classe nós vamos chamar de card, apenas assim. Vamos chamar de card, ok? E aqui vamos ter alguma informação, ok? Vamos ter tipo um h3, esse h3 vai ser cards, card2, ok? Salvei. E fora disso também vamos ter mais um P, uma tag P, um parágrafo. E nesse parágrafo vamos dizer algo do gênero tipo pratique bordas. Pratique bordas, ok? Padding. Isso é quando vamos falar sobre bordas, padding e também sobre margens, ok? Margens. Então nós vamos ter essas cartas aqui praticamente tipo de repetida, ok? Vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse card aqui, copiei. Vamos aqui embaixo, dar um pouquinho de espaço e vamos pular de novo, ok? Mais uma vez, vamos ter tipo 3 deles, ok? Salvei, perfeito. Então, esse aqui vai ser o card... Oh, espera só. Acho que cometi um erro. Yeah, perfeito. Esse vai ser o card 2, esse vai ser o card 1. Esse vai ser 1, 2 e esse vai ser o nosso 3, ok? Vamos salvar isso. Tá, aqui no card 3, em frente, vamos abrir e dizer o seguinte, ok? Tipo, vou aqui dentro de parênteses, vamos dizer destaque. Destaque, ok? E aqui nesse caso aqui nós vamos trocar os... Ok, vamos aumentar mais algo, ok? Vamos usar tipo duas classes. Ele vai ser o seguinte, destaque. Dessa forma aqui, ok? Destaque. E aqui vamos remover essa aqui. Vamos escrever algo do gênero, ok? Use LGA para transferência transparência. Isso vai fazer sentido quando vamos começar a praticar o CSS. Por enquanto estamos a preparar só o nosso ambiente, estamos a preparar o terreno para que nós depois possamos tipo, ir diretamente no assunto. Perfeito. Nós vamos usar de todos esses exemplos que estou escrevendo aqui. E aqui no card 2, vamos dizer o seguinte, ok? Texto fontes, serif e sans-serif. Sans-serif. Ponto. Ok? Salvei. Esse é que vamos, aqui, isso é que iremos necessitar. E por fim, não bem por fim, mas vamos criar mais também uma outra seção para listas. Okay? Por exemplo, também nós praticamos sobre listas. E para listas nós vamos ter algo do gênero. Deixa-me dar um pouquinho de espaço. Okay? Eu vou criar de novo uma secção, section. Vamos abrir e fechar. E dentro dessa secção nós teremos uma classe, ok? E essa classe nós vamos chamá-la de lista. Lista. Aqui, salvei. E dentro dessa lista nós vamos ter também algumas listas, ok? Vamos ver primeiramente um header 2, H2, abri, fechei, ok? E vamos escrever lista de itens. Lista de itens, salvei. Já foi adicionado aqui. E também teremos, agora vamos ter a própria lista em si, ok? Vamos ter uma lista não ordenada. E nessa lista aqui nós vamos ter alguns elementos, ok? Tipo li, ok? E nessa ali vamos ter tipo item 1, item 1. Eu só copiar isso aqui. Copiei, vem aqui, enter, enter.
ok? Item 1, esse vai ser 3, e esse vai ser 2. Perfeito. Então, as nossas listas já foram adicionadas aqui, ok? E agora, por fim, vamos ter mais outra secção, um novo, ok? Mas vamos aqui fora do main, aqui já no, aqui por baixo, próximo da tag body, vamos ter mais uma outra tag que vai ser footer, ok? Vamos chamar de footer, ok? E esse meu footer aqui, tipo, é para ter um footer, chama-se rodapé, e eu virei aqui nele, vamos criar um ID, esse ID aqui, ele vai ser igual da seguinte maneira, ok? E vamos chamá-lo de rodapé, rodapé, vamos salvar, ok, perfeito. E dentro desse rodapé, vamos adicionar um parágrafo. Vamos ter aqui o nosso pé, abrir e fechei. E vamos fazer o seguinte, né? Escreve esse corpo aqui. Esse corpo, eu vou escrever copy, dessa forma aqui, ok? Ponto e vírgula. E depois escreva 2025, ou o ano em que estivemos, pode ser 2026, se estiver a assistir isso, é 2026. Depois vamos escrever prática, ou melhor, prática de CSS, prática de CSS. Perfeito, salvei. Bom. E assim, ok, terminamos com a preparação do nosso terreno, para que nós possamos dar sequência no nosso curso, ok? Então, já na próxima aula, agora vamos na prática, ok? Então, esse é o documento que nós vamos necessitar e na próxima aula vamos começar a entender as coisas aos poucos, como é que realmente funcionam, ok? Então, eu sou o João, se tu gostaste desse vídeo, já sabe, dá um like no vídeo, inscreva-se no canal e comenta também aí, ok? Na próxima aula, não se esqueça, vamos dar sequência, vamos começar agora tipo, a utilizar CSS na prática, vamos ver como é que realmente o CSS é bastante útil para que nós possamos utilizar os nossos documentos web ou HTML. Então, eu sou o João, muito obrigado e fui!